Romanos capítulo 11, versículo 16. A palavra do Senhor, que diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Você pode fazer essa leitura comigo? Vamos lá. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Deus, com que seriedade eu encaro essa palavra. Quero pedir no nome de Jesus que ela venha fazer alguma coisa em mim, ela venha fazer alguma coisa em nós, venha mexer com brilhos espirituais, que venha mexer, Pai, com estruturas internas, que nós passemos a viver pela perspectiva dessa palavra, que é tua palavra, não é a palavra de homens, a palavra que não volta vazia, a palavra que não se revoga, é uma palavra que, quando ela é emitida, Senhor, ela vai cumprir aquilo para que foi enviada. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para receber alguma coisa da parte do Senhor, mesmo que seja aquilo que a gente não queira, não goste de ouvir, mas que, Deus, que o meu coração esteja frouxo, tranquilo, aberto para te receber, Deus, por meio da tua palavra, meu coração. Vai destruindo fortalezas internas, vai destruindo sofismas, mentiras, meias verdades. Que não haja espaço para isso aqui esta noite, mas que só haja espaço para a tua palavra santa, pura, viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. No nome de Jesus, repreende, Pai, todo o espírito leviano, todo o espírito enganador, que tente nos tirar a atenção, que tente nos tirar a paciência. Para a glória do teu nome, Deus, prevaleça sobre nós esta noite, prevaleça sobre mim, prevaleça sobre a tua igreja, Pai, triunfantemente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Fala conosco nesta pregação, que pode ser a última pregação da terra, que pode ser o último grito do Evangelho antes da vinda de Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu te clamo esta noite, para a glória do teu nome. Amém. Por favor, tome teu lugar. Dia 25 de outubro, alguém colocou aqui, eu me esqueci. Adora Tim, 15 horas, pastor Eliezer. Adora Tim, Enem. Vou tratar sobre o Enem, esse concurso que os jovens estão fazendo para entrar na faculdade. Então, vale a pena, 15 horas, sábado que vem. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Vamos entender um pouquinho o contexto desse texto. Catedral das Epístolas é chamada, a carta aos Romanos é chamada de a Catedral das Epístolas, é chamada de a rainha das cartas, a rainha das Epístolas. A carta aos Romanos foi escrita por apóstolo Paulo, e de todas as cartas que ele escreve, aliás, de todas as cartas da Bíblia Sagrada, é a carta mais teológica que tem. A carta mais teológica por quê? Porque ela versa, ela trata sobre doutrinas fundamentais. Se a gente pegasse assim a teologia
sistemática, um livro de teologia sistemática, você teria lá soteriologia, que é assunto da salvação, teria lá cristologia, que fala sobre as doutrinas de Cristo, a eclesiologia, que trata da doutrina da igreja. Todas essas doutrinas, elas estão incluídas dentro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, essa é uma carta muito completa e ao mesmo tempo é uma carta muito complexa. Ela não é muito simples, muito fácil de se compreender. Essa carta ela tem mais ou menos uma divisão que é a seguinte: ela tem uma grande parte dela, a saber, do primeiro capítulo até o capítulo 8, ela é essencialmente doutrinária. Ela é essencialmente uma carta de dogmas, de doutrinas. Como eu disse agora há pouco, eclesiologia fala sobre doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do pecado. Aliás, a doutrina do pecado ocupa 3 capítulos: o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. 3 capítulos que se dedicam exclusivamente ao pecado. Ou seja, aqui a gente já aprende alguma coisa. Uma carta que, de toda a Bíblia Sagrada, é a carta mais teológica de todas, ocupa 3 capítulos dos 16 para falar exclusivamente sobre uma coisa chamada pecado. Que a gente já tem um recado, aspas, de Deus para mim e para você. Capítulo 8, até o capítulo 8, então, é doutrinário. Capítulos 9, 10 e 11, ele dá uma pausa e fala sobre Israel. É como se ele desse uma pausa no livro e tratasse exclusivamente para Israel. É como se numa carta que ele está escrevendo, ele mandasse uma carta para a família inteira, para todo mundo entender. De repente ele pausasse e falasse assim: agora eu quero falar só com a Bárbara, e desse um recado exclusivo para ela. Diga para a Bárbara que tal, tal e tal. Depois ele volta no capítulo 11, de capítulo 12, a falar com todo mundo. Então, do capítulo 1, primeiro, até o capítulo 8, doutrina. Capítulo 9, 10 e 11, ele fala para Israel. Esse capítulo que nós lemos hoje. Capítulos 12, 13, 14, 15 e 16 não é doutrinária, ela já é pragmática, ela já é prática. Então, doutrina, Israel e vida prática, vida comum, conselhos para o dia a dia, como a gente deve agir em determinada situação, uma e outra situação. Aliás, isso é característico do apóstolo Paulo. As cartas dele, eles têm mais ou menos essa estrutura: uma parte dogmática, doutrinária, e uma parte prática. Efésios é assim, Colossenses é assim, Filipenses é assim, e carta aos Romanos também é dessa maneira. Então, esse capítulo aí, ele está dentro dessa estrutura em que o apóstolo Paulo dá aquela pausa e começa a tratar com Israel. E ele faz uma comparação tão linda, sobre Israel, fazendo uma comparação de Israel com a igreja. Ou seja, ele diz que se os judeus tropeçaram, segundo ele, e eles tropeçaram, e quando eles tropeçam, eles dão uma pausa, eles param. E quando eles param, surge um novo povo que ele chama de gentios. Gentios porque são todas as gentes que não são judeus. São os gentios, são as gentes. Então, ele faz essa classificação muito claramente. Israel, ele rejeita o Filho de Deus, então ele tropeça. E quando ele tropeça, surge um novo povo, que é os gentios. Agora tem judeus e gentios. E desses 2 povos, Cristo faz um terceiro povo. Aqueles que o recebem como Senhor, do meio dos judeus e dos gentios, esses passam a ser chamados de igreja. Por isso que ele agora fala: não tem mais judeu e nem gentio, agora tem a igreja de Cristo. Todos aqueles que passaram pela cruz, todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora não são mais judeus e nem gentios, porque isso não importa mais. O que importa é que todos são agora igreja. E o apóstolo Pedro, em concordância com Paulo, ele fala da mesma forma. Ele diz assim: agora já não há mais judeu, nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem patrão, nem empregado. Todos somos igreja. Todos somos igreja. No que tange à salvação. Então, no tocante à salvação, no capítulo salvação, não tem mais diferença entre as pessoas. As diferenças todas caem, as barreiras caem, e só surge um povo, que é a igreja de Cristo.
E eu tenho um hino da harpa cristã muito lindo, que ele fala a respeito disso. Ele tem dois sentidos, ele fala da igreja de Cristo e fala do nascimento da Assembleia de Deus. Um hino muito antigo que diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme o mal e a morte, que o venha alguma coisa que rima ainda. Eis que surge um povo forte. Que povo é esse? É a igreja de Cristo. Amém? De dois ele faz um só. Então o apóstolo Paulo está nesse capítulo 11 terminando o seu colóquio, o seu bate-papo ali com os judeus, dizendo exatamente isso. Se os judeus tropeçarem, surgiu um novo povo, e nesse novo povo agora Deus salva tanto o judeu quanto o grego, e surge a igreja, um terceiro povo. A igreja precisa entender, precisa saber que ela é consequência, por assim dizer, consequência desse tropeço dos judeus. Então a raiz desse povo, a raiz, é uma raiz boa. O nascedouro da igreja é um nascedouro bom. Se a raiz é santa, os ramos também é santo. Aqui ele faz uma comparação com uma árvore, onde tem a raiz e os galhos. Se a raiz é boa, logo os galhos serão bons. Se as primícias são boas, primícias são a primeira colheita dos trigos, do trigo. Ele pega o trigo e fala: o trigo é bom, logo o bolo vai ser bom, a massa vai ser boa. Se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, também os ramos serão. Então ele está dando assim um pano de fundo histórico para a gente, para a igreja de Cristo, que as nossas raízes são santas e são mesmo. E são mesmo. Nós somos igreja de Cristo, estamos no período neotestamentário, estamos no período da graça, estamos isso tudo. Mas a gente não pode se esquecer das nossas origens. Nós viemos de um povo lá de trás. Nós viemos do pacto, aliás, dos vários pactos e alianças, a saber, 8, que Deus fez com o seu povo lá atrás. A aliança que ele fez com Adão, a aliança que ele fez com Éden, a aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Moisés, a aliança que ele fez com Davi e a aliança palestínica. E culminando com a nova aliança, quando Jesus senta com os discípulos e fala assim: essa é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. O que a gente vai fazer hoje aqui traz à memória uma das alianças, das 8 alianças que Deus fez com o povo, que Deus fez com a humanidade. Chega de teologia, mas eu penso que não deu nada, né? Só um pouquinho, só para a gente entender assim, o pano de fundo do que está acontecendo. Isso é evidência do texto. Existem duas coisas: a evidência e a inferência. A evidência do texto é essa. Então está explicado, senhoras e senhores. Então, essa é a origem desse versículo e é isso que ele quer dizer. Agora eu queria fazer uma inferência. Eu quero fazer uma aplicação, extrair um princípio de funcionamento. Sim, preste atenção. A Bíblia é um livro de princípios, não é um livro de regras, muito embora haja muitas regras na Bíblia. Aos Gálatas Paulo diz: todos aqueles que andarem conforme esta regra. É um livro de regras também, mas não é só um livro de regras, é um livro de princípios. Se eu não entender que a Bíblia é um livro de princípios, eu vou começar a cumprir regras, e quando eu vou cumprir regras, eu vou fazer o que os judeus fizeram, eu vou tropeçar. Vou repetir, eu achei muito importante isso. Se eu não encarar a Bíblia como um livro de princípios, se eu pegar a Bíblia e começar a atendê-la como um livro de regras, eu vou cair no mesmo erro dos judeus. O que diz a lei? O que diz a lei? Assim é sábio. Então vamos fazer exatamente conforme a lei diz. E só se preocupavam em a letra, o que diz a letra. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: a letra matou vocês.
A letra mata. A letra, a lei condena. E vocês acham que estão agradando a Deus só porque estão cumprindo tudo bonitinho conforme está na Bíblia? Estas palavras que hoje eu te ordeno, diz Deus, Deuteronômio capítulo 6, estarão no teu coração. Se não tiver no coração, não adianta ficar cumprindo. Capite? Ok? Se essas palavras não tiverem no coração, não vale a pena, não adianta. A gente não estará agradando a Deus. Agora, aqueles que têm amor por essa palavra, eles vão procurar cumpri-la. É diferente. É mais gostoso, é mais saboroso servir a Deus por devoção, cumprir os mandamentos porque ama a Deus. É mais gostoso a gente fazer por amor, a gente estar cumprindo. Não, eu serei obediente. Por quê? Porque eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. É melhor do que ficar cumprindo regras. Não adianta. Como eu costumo dizer, não adianta ir para frente do espelho, cerrar os punhos, trincar os dentes e ficar dizendo, eu vou melhorar. Não vai. Vai continuar pior, cada dia mais. E pode parar no inferno. Se a gente não tiver uma relação de amor com esse livro, se a gente não tiver uma relação de entrega total, não funciona. Se a gente não for crente por amor, se a gente não deixar de pecar por amor, não adianta parar de pecar. A gente vai deixar de pecar o pecado X e vai cair em outro pecado, o pecado da soberba, assim que os fariseus faziam, né? Entraram 2 homens no templo, um ajoelhou e ficava batendo no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. O outro dizia, Deus, você sabe que eu dou os dízimos, você sabe que eu não sou como esses publicanos, você sabe que eu não... Então a gente às vezes, alguém certa vez disse que o grande problema nosso, igreja, é que quando alguém vem à frente, ajoelha aqui e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. A gente fica feliz, bate palma, que legal. Aí o pecador que se arrepende, teve festa no céu hoje, que legal. Mas o nosso problema é que no culto seguinte, a gente quer que ele entre aqui já como fariseu, dizendo, não, se ele chegar aqui de novo, for à frente e disser assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, a gente vai falar assim, como assim? Você não aceitou Jesus? Aí se ele for a terceira vez à frente e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, a gente vai falar, o que está vendo com esse cara? Ele simplesmente é o único crente do meio do nosso meio, é o único que entendeu o Evangelho. O Evangelho é a gente se arrepender todos os dias do nosso pecado. Mas a gente quer, é a oração do fariseu. A gente olha para o outro e fala, eu não me misturo com essa jantada, jantar. Porque a gente tem essa coisa de que a gente, depois que aceitou Jesus, a gente passou para um status de perfeição e não tem mais. A gente agora está numa classe superior. Irmãos, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. E a grande questão não é se arrepender uma só vez dos pecados, é se arrepender todos os dias, estar dependendo da graça de Deus e falar, Senhor, eu era miserável pecador, até que o Senhor estendeu a sua mão sobre mim, e lembrar disso todos os dias, e entregar a nossa vida a Ele, e viver dessa forma. Amém? A inferência que eu quero trazer para nós, nesta noite, já extrapolando o princípio fundamental da palavra, que já foi explicado, mas uma outra aplicação que eu quero fazer desse texto é a seguinte: se as primícias são boas, se o trigo for bom, a massa vai ser boa, porque o trigo vai ser de boa qualidade. O trigo é de boa qualidade, logo todos os derivados dele serão de boa qualidade. Se o coco for de boa qualidade, o doce de coco vai ser de boa qualidade. O picolé de coco vai ser de boa qualidade. A torta, o mousse. Se o arroz for de boa qualidade, a
a comida vai ser de boa qualidade. Se a raiz for boa, de boa qualidade, a árvore vai crescer saudável. Porque a árvore cresce dependente da raiz. O meu problema é que eu não dou muito valor à raiz, porque ela está enterrada. Ninguém está vendo a raiz. Quem quer saber de raiz? Ela está enterrada. Ela não está aparecendo. Ela não está aqui em cima. Mas ela é que é fundamental. Culto à noite é que é legal. Pregar aqui em cima é que é legal. Ser pastor é que é legal. Se botar gravata, as pessoas estão lá prestando atenção no que você está falando. Você vai falar lá na frente, você faz uma coisa, você faz um chá, vem cá. Aqui que é legal. O legal é tocar ali no instrumento, aquela bateria, o som bacana, o som gostoso. Todo mundo está vendo a gente tocando aqui. Mas eu queria dizer para você que não é nada disso. Se a gente pensa assim, a gente não entendeu nada. Queria dizer para você que tem algumas raízes aqui que a gente não está vendo, mas essas raízes estão fazendo tudo isso acontecer. Tem uma raiz aqui, terça-feira, 9 da manhã. Terça-feira, 9 da manhã, tem uma raiz aqui que está sustentando tudo isso aqui que a gente está vendo. 8, 10 irmãs prostradas na presença de Deus, chorando pelos seus pastores, pelos seus obreiros, chorando por essa casa, pedindo a Deus unidade. É isso, essas raízes eles estão sustentando. Existe uma raiz, domingo, 8 da manhã, naquela última sala lá no fundo, que é o estudo de professores. É uma raiz que está sustentando tudo isso daqui que a gente está vendo. Todas essas flores que a gente está vendo, tudo isso que está acontecendo aqui, começa às 8 da manhã, com os professores de joelhos orando ao Senhor, estudando a palavra de Deus e tentando dar o melhor para os seus alunos. E se a raiz é boa, o fruto vai ser bom. Mas a gente se preocupa muito com o periférico. Falei essa semana, foi na sexta-feira, uma palavra que Deus me deu sobre o rei, que ele estava vestido de vestes reais, todo aparamentado, mas Israel estava numa miséria tão grande que ele rasgou as suas roupas. E quando ele rasga as suas roupas, as pessoas veem que ele está vestido, dentro daquela roupa, ele está vestido com saco, silício. Ou seja, o que ele trazia por dentro era humilhação, uma humildade. Por dentro, a gente precisa ser assim. Bote o melhor terno que você tiver, bote a melhor roupa que você tem, se você tiver por aqui a casa do Senhor, mas dentro, a gente precisa continuar vestido de humildade, vestido de saco, cinza sobre a cabeça, para a gente não esquecer que a gente é pó e cinza e nada mais. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, há muito a gente já teria perecido. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, eu era cego, perdido, sem Deus, sem salvação, quando ele estendeu a sua mão sobre mim. Amém? Glória a Deus. Você conhece essa canção? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Não se esqueça de onde você veio. As raízes são boas. Não esqueça de onde a gente veio. Não nos esqueçamos de onde nós viemos. Mas se o trigo for bom, a massa vai ser boa. Se a raiz é santa, os ramos serão santos. Qual é o meu problema, irmãos? Qual é o nosso problema enquanto igreja, enquanto pessoas? É a gente tratar a periferia. É a gente se preocupar com o periférico e não com o que é central. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: se a árvore for boa, os frutos serão bons. Se a árvore for má,
os frutos serão maus. Árvore boa, fruto bom. Árvore ruim, bichada, com raízes mortas, frutos de qualidade ruim. Se as raízes não forem profundas, para buscar a seiva bruta, o fruto vai ser insípido, ruim, insosso. Mas árvore boa, fruto bom. E Jesus arremata dizendo: não pode uma árvore boa dar frutos maus. Tampouco uma árvore má dar frutos bons. Pelos seus frutos conhecereis as árvores. Isso é uma lei. Não muda. Então, pastor, o que eu faço? Pastor, o que eu faço para produzir frutos bons? Eu quero produzir frutos bons. O meu desejo, pastor, é acertar todas. O meu desejo é, eu sei que eu tenho produzido frutos maus. Meus frutos são ruins. Fruto é consequência. Diga, fruto é consequência. As minhas consequências são más, são ruins. Eu tento fazer a coisa certa, é igual Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo: o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não eu faço aquilo que eu não queria. As minhas atitudes são ruins, são maus, eu não consigo fazer nada direito. Deus me dá uma luz. O que eu preciso fazer para produzir frutos bons? E o que nós queremos, o que em geral nós queremos, é que uma luz entre pelo nosso quarto à noite e Deus diga: meu filho, fala contigo. A partir de hoje, você vai produzir bons frutos. Você pula da cama de manhã: uhul, agora já tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu vou produzir, não tem mais jeito. Mas não é assim que funciona. Para uma árvore passar a produzir frutos bons, o Senhor não vai tratar com os frutos, o Senhor vai tratar com a árvore. O problema do fruto ruim não é o fruto. O problema do fruto ruim é a árvore. E a árvore só produz o que vem lá da raiz. Se a raiz é santa, os ramos também são. Então, o que Jesus quer tratar conosco é o que a gente não quer tratar, é o que a gente não quer ser tratado. Jesus está falando assim para mim: você quer produzir frutos bons? Quero produzir frutos bons. Então tá bom. Então agora eu vou mexer na estrutura da tua vida. Eu vou mexer na raiz do problema. Cristo só trata com a raiz do problema. Cristo trata da raiz do problema. Ele estava andando lá no cima do mar, as ondas batendo no barco, todo mundo assustado. Jesus entra no barco, eles continuam assustados, e Jesus fala assim: mar, aquieta-te. Não, ele diz assim: vento, aquieta-te. O que estava agitando o mar era o vento. Cristo vai à raiz dos problemas. A gente não quer que ele trate, mas ele quer tratar. Como seres humanos, é a gente querer maquiar, é a gente querer mudar a periferia. Mudar a periferia. A história da mulher que traía o marido no sofá, o marido trocou o sofá.
esse sofá, o problema é esse computador. Aí compra um outro computador. Quando a gente estiver tratando ou chamando pecado de outro nome, nada vai acontecer. Deus quer, e foi isso que Ele falou no meu coração hoje, tratar com as raízes. E quando a raiz é boa, toda a estrutura será boa. Tudo vai ser modificado a partir da raiz. Tudo vai começar a ser mudado a partir da raiz. Ele quer tratar a raiz. Eu preciso ter sinceridade de chegar para Deus e dizer: Deus, não é a televisão. Isso foi incrível. Deus, enterraram a cabeça de um bode aqui. Está vendo aqui? É por isso. É uma maldição. É uma maldição que está atrás. Foi meu avô, meu bisavô. Meu bisavô que fez um pacto com o capeta lá atrás, e tal, e tal, e tal. E a gente fica dando desculpas. O avô morreu. O caso dele é com Deus agora. Se ele fez a coisa certa com Deus, Deus vai cuidar da alma dele. Mas enquanto a gente está aqui, é com a gente que Deus vai tratar. Não é com os nossos antepassados. Não é com a periferia. Enquanto a gente estiver dando desculpas, irmãos, e a gente não encarar de frente o nosso problema, a gente vai continuar na mesma situação de sempre. Eu preciso chegar para Deus com sinceridade e dizer: Deus, não é a minha casa, não são os utensílios, sou eu. Eu é que preciso de mudança. Precisa haver uma mudança aqui no meu interior. Precisa que haja uma mudança na estrutura. E é isso, ou é essa, a proposta de Cristo em seu Evangelho. E a partir daí, aliás, só a partir daí, a gente vai poder, de fato, dizer: a massa é boa. Por quê? Porque as primícias são boas. Veja uma criança educada, uma criança que saiba entrar, saiba sair. Você vai dizer: eita, os responsáveis estão fazendo o dever de casa. Porque quando as primícias são boas, o fruto é bom. O fruto é bom. Daí eu sinto. Quando os pais não fazem, ou os responsáveis não fazem o dever de casa, aí as consequências não são boas. Deus, às vezes, tem misericórdia de um ou outro que vai aprendendo com a vida e vai ali. Mas, em geral, quando a educação, os princípios fundamentais vêm exatamente dos pais e responsáveis. Pais e responsáveis que estão cuidando. Amados, que o Espírito de Deus, Ele trate conosco esta noite. Chega de periferia. Chega de tratar piolho, desodorante. O desodorante não mata piolho. Mata só. Ivermectina. É a substância que mata piolho. Precisa tratar com um medicamento auxiliar. Chega de tratar furúnculo. Furúnculo que cresceu, está causando febre. Não trate com dipirona. Dipirona só vai tirar a febre. Pus precisa sair. Pus precisa sair. Só tem que dói. Deus decide tirar o pus, os antigos chamavam de carnegão, né? Que nome horroroso. Não é isso? Vamos saber esse termo técnico. Sexo em casa. Não tem livro médico nenhum. Abscesso, pus. Sabe, irmãos? Às vezes a bactéria entra e ela é envolvida por uma cápsula e fica ali e volta. O antibiótico às vezes não penetra. Às vezes não. O antibiótico não penetra.
para matar a bactéria. Não tem jeito. Você dá quilos de antibiótico, você vai mudando de antibiótico, faz amoxicilina, azitromicina, vai fazendo anflopenicina, tu vai aumentando a dose, vai arrebentando com tudo dentro do paciente, tanto efeito colateral, e não cura um simples furúnculo. Sabe por quê? Porque o pus não saiu, o pus precisa sair. O pus precisa sair. Precisa purgar. Para que a gente entenda que Deus quer tratar com a raiz. Chega de periferia. Chega de maquiar. Tem casos que a gente precisa tratar de fato, de direito, com a raiz do problema. Você pode dizer comigo, chega de periferia. Essa é a palavra dessa noite. Chega de periferia. Para de dar outro nome, dá nome aos bois. Dê nome ao seu pecado. Dê nome ao seu problema. Dê nome ao que te incomoda. Dê nome e fale para Deus seja sincero. Deus não é. O problema não está fora de mim, o problema está em mim. Mas quando o Senhor vem e trata a gente, começa a mudar aqui dentro da gente. Sabe o que vai acontecer? Preste muita atenção. Quando Deus começar a tratar dentro de mim mesmo, dentro do meu espírito, dentro do meu interior, quando eu permitir que o Espírito de Deus entre na minha vida e comece a remover as coisas que não pertencem a Ele, e comece a substituir conceitos meus por conceitos dele, e eu começo a me submeter, isso vai levar um tempo, eu não vou assim, ficar de uma hora para outra, mas Deus vai começar a trabalhar na minha vida. Hoje eu vou perdendo um pouco de vontade aqui, amanhã eu vou perdendo um pouquinho mais, depois eu vou perdendo um pouquinho mais, eu vou tendo mais fome de Deus. Eu não tinha vontade de começar a orar, eu não conseguia ficar 1 minuto de joelho, eu já fico 10 minutos de joelho, e assim a gente vai caminhando com Deus, e de repente eu falo que, caramba, eu nunca tinha lido esse livro da Bíblia, meu Deus, que coisa linda esse livro, e você começa a ler genealogia, e começa a marear os olhos com genealogia, irmão. Isso é coisa do Espírito. Ele vai fazer aos pouquinhos, ele vai trabalhar, mas a gente precisa deixar ele fazer. A gente precisa dizer, Deus, chega de maquiagem, chega de periferia. Deus, eu não quero mudar o meu cabelo, eu quero mudar o meu interior. Eu quero que uma mudança interna aconteça na minha vida. Para que as pessoas depois vejam do lado de fora e digam assim, eita, está acontecendo alguma coisa aí dentro. Mas como é que eu quero fazer? Como é que eu tento fazer? Eu mudo fora. Eu mudo fora para dar uma aparência de que mudou dentro. Observem. Quando eu não mudo por dentro, o esforço para mudar por fora. Todo mundo perceba. Ou então, quando eu estou apodrecendo por fora, eu pelo menos tenho que manter uma gravata bonita. O pessoal não perceba que aqui dentro está apodrecendo. É que as pessoas não percebam. Aliás, o que vão dizer de mim? Quando Deus entra na nossa vida, Ele não compactua com os meus erros e com os meus pecados. Eu costumo dizer que um único pecado fez Deus expulsar Adão e Eva do paraíso. Um só. Eu quero que Deus seja tolerante comigo. Uma coisa não muda aqui dentro, eu procuro mudar de fora. Não estou dizendo por isso que... Mas a mudança que acontece dentro, não tem jeito. Ela começa a sair do lado de fora. Ela começa a acontecer. Aqueles que mudam por dentro, começam a mudar por fora. Por quê? Porque se a primícia é boa, a massa vai ser boa. Se a raiz é boa, os ramos serão bons. A gente não precisa ficar fazendo muita força para mudar. Ei, para, esquece o espelho, esquece o pecado, deixando de lado práticas, hábitos, vontade, desejo, sufocando o desejo de falar, Deus, olha, eu estou negando isso, mas me ajuda a vencer. Ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai transformando a nossa vida. Isso vai sendo gradativamente acontecendo na minha vida, na tua vida.
É o que a Bíblia chama de fé em fé, glória em glória. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Não precisa se preocupar em, bom, hoje eu fiz um pacto com o Senhor de mudança interior. Eu vou ler hoje, eu vou ler 25 capítulos da Bíblia. Fica tranquilo, relaxa, deixa Deus agir na tua vida. Vai lendo de acordo com a tua possibilidade. O importante é você manter contato com a lei do Senhor e deixar que ela vá lavando a tua alma. Vá lavando a tua alma. Vá lavando a tua alma. Vá se expondo a Deus. Vá se entregando a Deus. E vai pedindo a Deus, muda isso. E cada vez que você se pegar num erro, e eu já fiz isso. No trânsito, é um momento que me estresso muito. Eu não sou daquele que bota a cabeça para fora, xinga, não sou, não é meu perfil. Mas eu fico extremamente estressado com engarrafamento, coisa e tal. E eu falei para Deus, uma vez eu falei assim, Deus, eu não posso viver assim. Muda esse capítulo. Então, toda vez que você se deparar com um capítulo que é aquele que te incomoda, fala para Deus, confessa para ele, Deus, muda esse capítulo. Toda vez que você estiver lá diante de um site pornográfico, você fala, peraí, não é possível, eu não vou envelhecer dessa maneira, eu não posso envelhecer, vendo essa desgraça, essa tragédia. Deus, muda isso, faça uma oração naquele momento, e o que vai acontecer? Deus vai começar a mudar isso, vai transformar isso, e Deus vai gostar. Gostei do que eu ouvi, agora eu estou contigo, agora eu vou entrar nessa briga junto com você. E você vai crescendo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai caminhando para o céu, e a gente vai melhorando. Eu disse, melhorando. Rafael Nicolini, era o médico que estava comigo. Ele estava com uma camiseta que dizia assim: eu sei que eu não sou o que eu deveria ser, mas eu já não sou mais o que eu costumava ser. Achei aquela frase sublime. Eu sei que eu não sou o que eu já deveria ser, mas uma coisa eu sei. Já perceberam, né? Eu não sou mais o que eu costumava ser. O que é isso? Deus está trabalhando. O ourives está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Mas eu preciso deixar que ele trabalhe. Que ele trate com o essencial. Que ele trate com o que é central. E eu pare de tratar o periférico. Chega de periferia. Você concorda com isso? Vamos fazer uma oração?